Bom dia. Prefeitura Municipal de Manaus informa que mais de 22 mil famílias podem ter o benefício do Bolsa Família cancelado por falta de recadastramento. Suabe lança o programa Casa Legal para prestar atendimento aos mutuários em débito. Manaus ganhará mais mobilidade no trânsito com a inauguração das últimas etapas da Avenida das Flores. O governo do Amazonas reforça ações de combate ao sarampo na capital e no interior. Mega Sena acumula e prêmio vai a 27 milhões. Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense sai na frente no duelo com o Fluminense. Procuradoria-Geral da República pede intervenção federal no sistema penitenciário de Roraima. Bancada ruralista fica com o Ministério da Agricultura. Tribunal Superior Eleitoral marca para 10 de dezembro próxima diplomação de Jair Bolsonaro. O presidente eleito confirmou ontem a extinção do Ministério do Trabalho. Pedido de liberdade do ex-presidente Lula pode ser julgado ainda em 2018. Personal trainer é executado com 4 tiros ao sair de academia. E no bairro Jorge Teixeira, dona de loja é morta a tiros porque não tinha dinheiro para entregar aos bandidos. Justiceiro fantasma mata assaltante com 4 tiros no Zumbi dos Palmares. Esses são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5h48 em Manaus. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muita nebulosidade durante o dia. Período de nublado a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 4 milímetros hoje. Com 87% de umidade no ar, a madrugada vai chegando ao fim com temperatura na marca dos 26 graus. A máxima, ainda de acordo com o Climatempo, será de 33 graus centígrados. O Rio Negro continua parado com a sua cota em relação ao mar em 17 metros e 50 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens no Eduardo Gomes durante toda a madrugada. Quinta-feira, 8 de novembro de 2018. E já se passaram 312 dias deste ano. Faltam agora 53 dias para terminar 2018. Dia de São Deodato I ou São Deusdedite. Hoje também se comemora o Dia do Radiologista e o Dia Mundial do Urbanismo. Resumo da história. Portugal devolvia a Guiana Francesa em 1817. Era descoberto o raio-x em 1895. Hitler proclamava a Revolução Nacional Socialista, mas a tentativa fracassava em 1923. Nasci em 1935 o ator francês Alain Delon. Adolf Hitler sobrevivia a um atentado em Munique em 1939. O sistema de telefonia móvel era aberto ao setor privado por Collor em 1990. Agora 5h49 em Manaus. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardim e bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às notícias. Em comemoração aos 25 anos de carreira, o cantor Ludi Souza realizará um show especial no Teatro Amazonas a partir das 20 horas da próxima sexta-feira. O evento, que tem o apoio do governo amazonino Mendes por meio da Secretaria de Estado de Cultura, tem entrada gratuita e contará com a participação de diversos artistas. O cantor destaca que o show será acústico e intimista, relembrando os sucessos que marcaram a trajetória de Ludi, além de músicas inéditas que farão parte de um novo projeto. Manaus 5h50. O município de Itapiranga cedia de hoje até amanhã, sexta-feira, a peregrinação ao Santuário Rainha do Rosário da Paz, da festa de Nossa Senhora dos Enfermos, até a Fonte da Misericórdia e da Graça. A paróquia local está disponibilizando ônibus para o transporte dos fiéis, saindo às 8 horas da manhã de hoje, na área próxima aos galpões das escolas de samba. Hoje ainda acontece a oração do Terço da Misericórdia e a procissão de velas pelas ruas de Itapiranga, com a imagem da Rainha do Rosário e da Paz e de São José. Com a proximidade da data final dos Jogos Escolares de Juventude, a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, realizou na manhã desta quarta-feira, às 10 horas, uma reunião com pais, alunos, atletas e técnicos que irão representar o Amazonas na competição. O Amazonas leva para a fase final desta competição, que acontece no período de 12 a 25 deste mês de novembro, em Natal, no Rio Grande do Norte, uma delegação de 240 pessoas entre atletas, professores e comissão técnica. Agora 5h51 em Manaus.
O Cine Manaus, nos postos da Avenida Constantino Nery Shopping em Felipe Dal, selecionam candidatos para 28 vagas de emprego nesta quinta-feira a partir das 8 da manhã. Há vagas para candidatos com um ou sem experiência, o primeiro emprego, por exemplo. Os candidatos interessados nas vagas desta quinta-feira deverão levar os documentos básicos como RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista no caso de homens. Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos. Para vagas exclusivas ou estendidas a pessoas com deficiência, é importante que o laudo esteja devidamente atualizado entre os anos de 2017 e 2018. As vagas estão sendo oferecidas no posto Cine da Manaus, na Avenida Constantino Nery, 1272, no bairro São Geraldo. As vagas são estas: 2 vagas para promotor de vendas para pessoas com deficiência. 2 vagas para vendedor para pessoas com deficiência. Uma PCD. vaga para auxiliar administrativo para pessoas com deficiência. Uma vaga para auxiliar de linha de produção para pessoas com deficiência. E 20 vagas para operador de produção, sendo 10 para candidatos com experiência e 10 para candidatos sem experiência. Manaus 5:52. Moradores da Rua Guaranás, na chamada Baixada Fluminense da Cidade Nova, voltaram a pedir aos órgãos responsáveis da Prefeitura ou do Governo do Estado providências quanto a uma lombada gigante existente no local. Segundo eles, a lombada, que está situada na descida da ladeira, não tem sinalização indicativa, nem é pintado, o que tem provocado inúmeros acidentes. Semana da Conciliação tem mais de 300 audiências pautadas em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. 321 audiências estão pautadas no Fórum de Justiça da Comarca de Iranduba durante esta Semana Nacional da Conciliação, que começou na segunda-feira e vai até amanhã, dia 9 de novembro. A campanha é realizada anualmente em todo o Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com o objetivo de agilizar, por meio de acordo entre as partes envolvidas, processos que tramitam na Justiça nas áreas civil, criminal e de família. Segundo a juíza Aline Kelly Ribeiro, que está respondendo interinamente pela primeira vara da comarca de Iranduba, 207 audiências conciliatórias estão agendadas na repartição para esta semana. Até o início da tarde de ontem, quase 90 delas já haviam sido realizadas. E fora elas, outras têm se realizado nesses dias em razão das partes, sabendo da campanha de conciliação, terem procurado o judiciário para resolver seus problemas. Diante desse panorama, acreditamos que iremos encerrar a semana com um elevado número de acordos, tanto na área criminal quanto na área civil e de família, e conseguiremos por fim um considerável número de processos. Já na segunda vara da comarca de Iranduba, que tem como juiz interino o magistrado Carlos Henrique Jardim, 114 audiências estão pautadas para esta semana da conciliação, segundo informou o diretor do órgão, Misael Roosevelt. Nos primeiros 3 dias da campanha foram realizadas 59 audiências, 18 delas só ontem. Ainda segundo o diretor da segunda vara, foram oficializados até ontem 19 acordos entre partes que movimentaram recursos superiores a R$198 mil. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus 5:55. Edson, o Jornal da Manhã está sendo ouvido lá em Teresina. Maravilha. Piauí. O nosso bom dia ao Pedro Henrique, que está ligado no Jornal da Manhã. O nosso bom dia também para o Abraão, aqui mais próximo, aqui no bairro Valparaíso, aqui em Manaus. O Valdizinho está dizendo: Eduardo, vocês, tu e o Edson são bons. Muito obrigado mesmo. E pede para o Valdir mandar um abraço para os associados da Associação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Lago do Calado e Manacapuru. O Valdir já está vindo para cá, não é, Edson? Quando ele chegar, isso. Aí a gente pede para ele mandar um abraço aí para a rapaziada aí do Lago do Calado, os associados da Associação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um bom dia também para o Naldo em Boa Vista, Roraima. A Lauriette Valente, que voltou para Manaus. Um abraço forte para você, Lauriette. E o Cabral, ouvindo lá em Lisboa, em Portugal. Um abraço forte aí pra rapaziada. Aliás, tem uma sobrinha lá em Portugal, lá em Lisboa. Ontem nós tivemos contato. Um bom dia para todos aí em Lisboa, ouvindo o Jornal da Manhã.
Mas Edson, agentes da Polícia Federal e procuradores da República estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira para cumprir 22 mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2. 10 deles contra deputados estaduais do Rio de Janeiro. Vai fechar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Sendo que 3 deles já estão presos. A Polícia Federal cumpre mandados em gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio e no Palácio Guanabara. A operação conta com a participação do Ministério Público Federal e o apoio da Receita Federal. Mais detalhes durante a nossa programação, esta edição do Jornal da Manhã. 5h57. Vamos voltar ao nosso noticiário local. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, SEMAG, iniciou ontem uma força-tarefa para garantir que mais de 22 mil famílias consigam realizar a atualização do cadastro único até a quarta-feira da próxima semana, dia 14. O CAD único permite o acesso da população de baixa renda a benefícios sociais como Bolsa Família. Essas famílias fazem parte dos grupos G5, C e G9, que deveriam ter feito a atualização cadastral até o dia 14 deste mês. Com a proximidade do fim do novo prazo, quem não fizer o recadastro terá o benefício cancelado. A Prefeitura de Manaus aguarda vistorias e laudos técnicos de órgãos de segurança para avaliar as condições de uso pelos banhistas da Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste. Equipes técnicas irão até o local nesta quinta-feira para realizar a elaboração de um laudo que embasará as providências necessárias. A cota do Rio Negro alcançou 17,5 metros nesta quarta-feira, segundo medição no Porto de Manaus. Conforme o termo de ajustamento de conduta assinado em 2013, a marca de 16 metros é a cota de segurança mínima para a entrada dos banhistas no Rio. O documento assinado entre a Prefeitura, o Ministério Público do Estado do Amazonas, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar resultou na adoção das atuais normas de uso da praia perene. Em outubro de 2015, houve uma interdição provisória da praia para assegurar a segurança dos banhistas. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, protocolou junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado expediente em forma de indicação ao novo governador eleito do Estado, jornalista Wilson Lima, e ao gerente regional da Anatel, a instalação de torre de telefonia móvel que possa atender às comunidades do Rio Arari, pertencente ao município de Itacoatiara. De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, as reclamações são constantes por parte dos moradores e dos produtores rurais que se sentem prejudicados pela impossibilidade da utilização de telefonia móvel na região. Cabo Maciel reforçou que a instalação da torre vai beneficiar os moradores das comunidades de São Tomé, Santa Teresa, Vila Fátima, Pão Rosa, Monte das Oliveiras, São José do Chocolateira, São Francisco do Paí, São José, Monte Cristo, São Paulo, São Raimundo, Monte Sinai, São Sebastião e Tiradentes, dentre outras situadas na região do Rio Arari. Manaus vai sediar entre os dias 15 e 17 deste mês o primeiro Congresso Brasileiro de Oncoginecologia. A organização do evento anunciou que pelo menos 500 congressistas vindos de vários estados vão participar do evento na capital amazonense, onde vão trocar experiências, discutir e atualizar referências nacionais e internacionais sobre ginecologia oncológica. O evento, que conta com o apoio da gestão Amazonino Mendes, vai acontecer nas dependências do Centro de Convenções Vasco Vasques e, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Regional Amazonas, Manuel Jesus Pinheiro Coelho Júnior, vai trazer palestrantes do Brasil, França, Colômbia e Estados Unidos. A Em Brasil Serviços, empresa responsável pela congestão do Centro de Detenção Provisória de Manaus 2, em parceria com o governo do Amazonas, iniciou nesta quarta-feira a programação de Novembro Azul da unidade prisional. Os 159 internos que ocupam o pavilhão 6 do CPM2 foram divididos em 4 turmas e participarão de palestras sobre o tema câncer de próstata, como prevenir e a importância do diagnóstico precoce. Além do conteúdo educativo, todos os 128 reeducandos com idade superior a 40 anos realizarão exames de sangue para medir o PSA, principal indicador laboratorial para diagnóstico da doença. As atividades de prevenção serão realizadas todas as quartas e quintas-feiras de novembro. Agora 6h07 em Manaus. O Jornal da Manhã vai até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Eduardo, atendendo o apelo de parte da população, o Intrans, órgão regularizador do trânsito de Manacapuru, iniciou no dia de ontem a pintura de algumas faixas de sinalização horizontal
que se encontravam com pouca visibilidade. Em vários pontos da cidade havia faixas de pedestres apagadas. A situação vinha causando transtorno no trânsito, onde a travessia da via ficava complicada para pedestres. Os motoristas sentiam dificuldade para identificar a faixa por causa da pintura apagada. E o risco de acidentes aumentava com a falha na sinalização. A pintura de faixas começou pelo Boulevard Pedro Hatz, avenida de maior movimentação de veículos na cidade. Segundo o diretor-presidente do órgão, Elvis Lemos, nos próximos dias o problema deve ser solucionado. Elvis disse ainda que a demora para a realização da pintura se deu por conta da chegada do asfalto provindo do governo do estado, o qual inclui a pintura das faixas de sinalização nas ruas por onde passa a operação asfáltica. E concluiu dizendo que as operações de trânsito devem continuar nas ruas da cidade, principalmente para motoqueiros que costumam dirigir motocicleta sem uso obrigatório do capacete. Segundo pesquisa, 80% da população são a favor das operações, as famosas blitz. Os outros 20% que desaprovam são aqueles que andam na contramão da lei. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, entregou nesta quarta-feira uma ambulância ao município de Amaturá, localizada a 909 quilômetros de Manaus, em linha reta. A entrega faz parte de um total de 110 ambulâncias adquiridas pela gestão do governador Amazonino Mendes para serem distribuídas aos 61 municípios do interior e à capital. Com a entrega de ontem, 60 municípios já foram contemplados, restando apenas Coari e Marã, que devem receber na próxima sexta-feira, amanhã. A secretária executiva adjunta de atenção especializada do interior, Edilene Pereira, da Suzano, ressalta que a renovação da frota de ambulâncias dos municípios resgata a dignidade do serviço de remoção de pacientes esquecida pelas gestões passadas. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, ASAM, participou nesta manhã desta quarta-feira de uma ação integrada no 7º simulado de emergência com gás natural na rua Rio Mar, Conjunto Veiral e Zona Centro-Sul de Manaus. A simulação mostrou o acidente causado por uma retroescavadeira que, ao executar obras no local, acabou rompendo uma tubulação de rede de gás natural canalizado. Em seguida, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para combaterem um possível princípio de incêndio. Logo depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU também simulou a realização dos primeiros socorros. A ação foi realizada pela Companhia de Gás do Amazonas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Manaus Trans e SAMU, com o objetivo de verificar o tempo de resposta dos órgãos para este tipo de atendimento em caso de emergência com vazamento de gás natural, a partir da simulação de um rompimento da rede de distribuição subterrânea. Foi aproximadamente 30 minutos de simulação, que para o Corpo de Bombeiros é considerado um tempo relativamente bom. 6:11 em Manaus. O programa Casa Legal da Superintendência de Habitação do Amazonas, SUAB, tem por objetivo proporcionar aos mutuários inadimplentes condições para renegociação de suas dívidas resultante do financiamento habitacional proveniente de contratos ativos e inativos adquiridos por meio dos recursos disponibilizados pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFIH. Além disso, o programa também prevê a regularização de titularidade dos imóveis pertencentes aos incorporados à carteira imobiliária da SUAB. De acordo com o levantamento interno, a inadimplência na capital atinge o valor de 65 milhões de reais. No interior, o valor chega a 5 milhões de reais. O governo do Amazonas, por meio da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, convoca doadores de sangue e pessoas que nunca doaram para comparecerem ao Hemoan, a fim de assegurar o estoque do Hemocentro, que se encontra abaixo da média. O feriado de finados mais o ponto facultativo da semana anterior contribuíram bastante para a baixa de doadores e, consequentemente, a redução no estoque do Hemoan. Os interessados em doar sangue podem se dirigir à sede do Hemoan, localizada na Avenida Constantino Neri, bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus, de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Mas também existe um posto de coleta na maternidade Ana Braga, no bairro
bairro São José, na Zona Leste, que funciona de 8 às 13 horas de segunda a sexta-feira. As pessoas que se vacinaram contra o sarampo estão inaptas por 30 dias. A mesma regra vale para pessoas que viajaram recentemente para as áreas de doenças endêmicas. Mesmo com a queda nas notificações de novos casos de sarampo registrada a partir de outubro, o governo amazoniense está intensificando as ações do plano para a eliminação da doença no estado, em especial em 14 municípios que não alcançaram cobertura vacinal de rotina e naqueles que até outubro ainda registraram notificação com confirmação de casos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão da Secretaria Estadual de Saúde, anunciou que está reforçando as estratégias para alcançar a cobertura vacinal homogênea da tríplice viral, cachumba, rubéola e sarampo em crianças de 6 meses a menores de 5 anos nestes municípios. Nesta quinta-feira, cerca de 14 técnicos da FVS passarão por treinamento voltado para a atualização da situação epidemiológica do sarampo no estado e depois seguirão para os municípios prioritários para ajudá-los na definição de estratégias para o alcance das metas de vacinação de rotina, no bloqueio e na identificação de novos casos. De acordo com a 33ª edição do Boletim Epidemiológico do Surto de Sarampo do Amazonas, a FVS, apenas Manaus e Manacapuru registraram notificação de casos de sarampo na última semana epidemiológica. 6h14 em Manaus. Durante 3 dias, alunos do curso de Direito de todo o Brasil debatem casos de crimes já transitados em julgado no primeiro congresso do Júri Simulado Nacional da Escola Nacional de Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília. Do Amazonas, alunos da Faculdade Marta Falcão Wyden, a FMF Wyden, Universidade Federal do Amazonas, UFAM, disputarão com faculdades de Pernambuco e de Goiás a primeira etapa, que iniciou ontem. Campeã dos Jogos Jurídicos da OAB-AM, a FM Wyden disputa a primeira edição da etapa nacional com 4 representantes, sendo um aluno e um professor. Este é um momento histórico, uma vez que nasce o embrião daquilo que pode vir a ser o maior evento de jogos jurídicos do país. Participar de um momento como este é uma grande responsabilidade, afirmou o aluno do 10º período de Direito, Paulo Victor Queiroz. Manaus, 6h15. O Tribunal de Contas do Amazonas, o TCAM, por meio da Escola de Contas Públicas, abre na próxima segunda-feira, dia 12 até o dia 18 de novembro, as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de 185 estagiários e formação de cadastro reserva para o órgão, com chamada prevista para o mês de fevereiro de 2019. O edital 1/2018 SCP completo do processo seletivo será divulgado no Diário Eletrônico do TCE em doe.tce.am.gov.br na tarde desta quarta-feira, dia 7 de julho. O estágio no TCE tem duração de 25 horas semanais, sendo 5 horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$1.000, com ajuda de custo para o Vale Transporte no valor de R$167,20 e mais seguro de vida. Podem se inscrever os alunos a partir do 2º período, matriculados nas áreas de Direito, Administração, Arquivologia, Engenharia Civil, Economia, Contabilidade, Tecnologia da Informação e Comunicação Social, Jornalismo e Relações Públicas. A única exigência é que o candidato tenha coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 6,0. Fiscais do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON-M, atuaram na tarde da última terça-feira na agência da Caixa Econômica Federal, localizada no Shopping São José, no bairro São José 1, Zona Leste de Manaus, por descumprimento da Lei Estadual número 139/2013, a Lei das Filas. A ação atendeu a denúncia de clientes que registraram reclamação e acionaram a fiscalização do órgão. O governo do Amazonas iniciou nesta quarta-feira o processo de transição entre as comissões designadas pelo governador do estado, Amazonino Mendes, e pelo governador eleito, Wilson Lima. Por determinação de Amazonino Mendes, a atual gestão disponibilizará todos os dados referentes ao mandato tampão e se colocará à disposição para aditar procedimentos que possam corroborar diretamente com o novo governo. Conforme o presidente da Comissão de Transição do Governo, secretário da Fazenda, Alfredo Paes, a gestão de Amazonino Mendes está aberta para troca de informações e disponibilizou nesta quarta-feira os primeiros dados fiscais do governo. Por determinação do governador Amazonino Mendes, o governo do Amazonas abre as portas para que a Comissão de Transição tenha acesso a todos os dados e fazer as análises deles. Nós estamos aqui dispostos a ajudá-los para que vocês tenham conhecimento de todos os dados do estado, disse o secretário em reunião ocorrida no
prédio anexo da Cefaz, no bairro do Aleixo. Alfredo Paes salientou que o Estado está com as contas equilibradas. O Estado está com a situação fiscal tranquila, trabalhando com o fluxo de caixa, que é mais importante, programando as suas despesas principais para encerrar o ano dentro desse equilíbrio, frisou ele. As comissões serão divididas em áreas de saúde, educação, setor produtivo, segurança, infraestrutura, planejamento, administração e economia e finanças. A previsão é que as comissões tenham reunião semanalmente até o dia 13 de dezembro. Para o vice-governador eleito Carlos Almeida, o encontro foi um momento importante para o início dos trabalhos da nova gestão. É essencial para que possamos definir os passos e todo o nosso programa de trabalho, disse Carlos. Além de Alfredo Paes, compõe a comissão de Amazonina o secretário de Saúde Francisco Deodato e o chefe da Casa Civil Arthur Lins. Já pelo lado do governador eleito, o defensor público e vice-governador eleito Carlos Almeida, o deputado estadual Luiz Castro e o advogado Acran Júnior. Manaus, 6:18. Até o final deste mês, o trânsito de Manaus terá mais mobilidade e fluidez com a inauguração da Avenida das Torres. A obra do governo Amazonino Mendes, realizada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. A via com 11,10 quilômetros de extensão é o prolongamento do trecho 1 da Avenida das Torres. Ela tem início na Avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, e termina no começo da M010, estrada que liga a capital ao município de Itacoatiara. No momento, os trabalhos na pista estão concentrados em detalhes de acabamento como sinalização vertical e horizontal, pintura de meio-fio, conclusão das calçadas, acostamentos e sarjetas. As paradas de ônibus instaladas no trecho também estão sendo pintadas e iluminadas. De acordo com o titular da CEINFRA, engenheiro Oswaldo Said, a Avenida das Torres irá desafogar o fluxo de veículos em grandes eixos, como a Torquato Tapajós, melhorando o trânsito entre zonas Centro-Sul, Norte e Leste. Quando inaugurada a Avenida das Torres, assim como os anéis viários Sul e Norte, diminuirá o congestionamento em praticamente toda a capital. O complexo viário desviará o trânsito de veículos pesados que hoje circulam por vias centrais da área do Distrito Industrial até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ressaltou o secretário. Polícia. E aproveitamos para conversar com os nossos ouvintes. Nosso bom dia para o pessoal todinho lá de Iranduba, principalmente a Socorro, que está ligada na nossa programação. Para a Isadora Lemos, que está mandando um bom dia. Um abraço também para a Isadora, Lourdes e Gisele, que são funcionários do Hotel Jardim Paiva, no município de Nova Olinda do Norte. Um abraço bem forte a todos os nossos ouvintes que estão assistindo e ouvindo o Jornal da Manhã pelo aplicativo Humano. Restabelecido o contato, bom dia, Alberto Peregrini. Bom dia, Eduardo. Como é bom nós interagirmos com nossos ouvintes, o Éder Gabriel, lá do Viver Melhor, ali próximo ao Terminal 4, também com rádio ligado no Jornal da Manhã. O William Enoque, presidente do Sindicato do Transporte Especial, também passou por nós agora há pouco também, mostrou que o rádio estava ligado no Jornal da Manhã. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes. Eduardo Silva, um homem até o momento não identificado pela polícia, resolveu roubar celulares e trancou os estudantes e professores de uma escola de idiomas, sem apontar nenhuma arma para eles. Ele estava desarmado, porém ele conseguiu prender os alunos e também funcionários dessa escola e levou tudo, levou celular, levou dinheiro, levou bolsa desse pessoal. A polícia registrou a ocorrência por volta de 13h30, era tarde de ontem. A Polícia Militar, Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, Policiais de Manacapuru com apoio do DENARC. A Polícia Civil prendeu 4 homens suspeitos de tráfico de drogas no município de Manacapuru. De acordo com as informações da polícia, os suspeitos foram identificados como: olha os traficantes de Manacapuru, Enos Fernandes de Souza, 32 anos, Marcelo Pereira de Souza, 25 anos, Pedro Arcanjo Fagundes, de 33 anos, e Edmar Pereira Bacelar, 28 anos. Esse, o principal traficante de Manacapuru, foi preso ontem pelo DENARC. Tomara que não sejam soltos na audiência de custódia. Edmar Pereira Bacelar, traficante famoso lá do município de Manacapuru, foi preso. O delegado Rodrigo Torres afirmou que os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Interativa
administrativa de Manacapuru e ficarão à disposição da justiça. Ainda de acordo com a polícia, na residência de um dos suspeitos estariam mais 2 homens no aguardo, né, guardando lá um entorpecente. Além da droga, 2 veículos utilizados também nas ações criminosas foram apreendidos pela polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Paulo Guerra que está ouvindo em outra cidade. Paulo Guerra que está viajando, mas está ouvindo o Jornal da Manhã. Eduardo, muita droga apreendida, a polícia agindo durante a noite e madrugada. Os policiais da Força Tática também, que tem o comando do Coronel Klinger Paiva, a noite de ontem também agiram e o fizeram com muita precisão na rua 78 do bairro Alfredo Nascimento. Após denúncia feita pelo Linha Direta da Força Tática, eles chegaram aí após homens que estavam vendendo drogas e também indivíduos aí que estavam armados numa grande ação da polícia, dos policiais da Força Tática, que vem realizando um grande trabalho. O capitão Igor Reis também, que é o subcomandante da Força Tática, agindo forte, tirando bandidos de circulação. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, mistério. Quem matou? Por que matou? Um personal trainer foi assassinado no bairro da Cachoeirinha. Ele acabara de sair da academia onde trabalhava. Ele tinha acabado de dar vários treinos quando saiu no seu veículo. Ao chegar no primeiro semáforo, ali na Ipixuna, próximo à Curva da Morte, ali próximo ao Bar do Carvalho, ele parou no semáforo. Foi aí que um motoqueiro parou ao lado do carro. O vidro da janela do carro dele estava abaixado. O motoqueiro olhou bem para ele e disparou 1, 2, 3 balaços na cabeça da vítima, que infelizmente acabou morrendo no local. A Polícia Civil esteve no local, Polícia Militar, Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando, todos já empenhados para descobrir quem foi e por que matou o personal trainer. Nada, absolutamente nada foi levado da vítima de material pessoal, como celular, carteira, não levaram nada. O bandido chegou somente para matar e assim o fez. A polícia já trabalha com hipóteses aí de crimes, né? Vamos saber daqui a uns dias o porquê esse personal trainer foi assassinado. Um homem íntegro, gente boa, sem nenhuma passagem pela polícia, sem nenhum crime registrado em sua vida, um homem de bem, um homem considerado um homem da lei, um homem tranquilo, porém foi assassinado em circunstâncias misteriosas. O Justiceiro Fantasma agiu na zona leste da cidade, na rua Açaí, bairro Zumbi dos Palmares, ali próximo ao condomínio Barcelona. Um homem foi assassinado com 3 tiros na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele estaria praticando assaltos. Daí apareceu o Justiceiro Fantasma e atirou 3 vezes na cabeça dele. O crime aconteceu, repito, no bairro Zumbi dos Palmares. O negócio foi resolvido à base da bala lá no bairro Zumbi dos Palmares. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Uma morte trágica, uma covardia, um crime que revoltou os moradores do bairro Jorge Teixeira. Foi no finalzinho da tarde de ontem, à boca da noite, e tudo aconteceu assim.
Uma mulher de 40 anos de idade estava fechando a sua pequena loja no bairro Jorge Teixeira. Na companhia do marido, ela estava fechando o estabelecimento e conversava com ele de que as vendas não estavam nada boas, que a situação na loja não estava boa, os clientes estavam cada vez mais escassos e o dinheiro cada vez mais curto. Nesse momento, 2 homens entraram na loja e anunciaram um assalto. Eles queriam dinheiro, violentos, armados, eles estavam ofendendo as vítimas, estavam ameaçando de morte a todo momento. Eles queriam dinheiro, pediam dinheiro. Quando a mulher disse que não tinha, eles pediram novamente, a mulher disse que não tinha. Foi quando um dos bandidos covardemente, cruelmente, friamente atirou e matou a senhora. Ela ainda foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo, mas infelizmente já não havia mais nada o que fazer. O marido dela foi ferido também, mas não foi ferido gravemente. A senhora, logo após dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo, morreu vítima da violência, morreu vítima da covardia de bandidos que entraram numa pequena lojinha, queriam dinheiro, a dona da loja disse que não tinha e foi assassinada por esses bandidos cruéis. Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalham no caso e tomara que o mais rápido possível consigam colocar as mãos nesses bandidos cruéis que mataram essa senhora, uma trabalhadora. Tomara que eles sejam presos e apodreçam na cadeia. Ou melhor, né? Tomara que quando eles forem presos e tal, tentem atirar na polícia, tentem reagir, aí a polícia vai ter que se defender, aí, né? Pode dar bom. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. As apostas para a Mega Sena da Virada começaram na última segunda-feira, dia 5. E o prêmio estimado é de 20 milhões. O sorteio ocorre em 31 de dezembro. É de 200 milhões a estimativa do prêmio. Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os 6 números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem 5 dezenas e assim por diante. Loto Fácil, concurso de número 1734, 15 acertos, 4 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$580.187. Eles são de Goiânia, Goiás, São Vicente, em São Paulo, Sertãozinho também, em São Paulo e canal eletrônico. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24 e 25. A Mega Sena, concurso de número 2095, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 10, sábado, 27 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 16, 29, 35, 43, 49, 56. E a Quina também acumulou. Quina, concurso de número 4.120, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, 3 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 09, 14, 30, 44 e 64. Agora 6h36 aí, Banal. Esportes. O Atlético Paranaense fez valer sua força na Arena da Baixada em uma noite de grande futebol pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Bateu o Fluminense por 2-0, conquistando uma boa vantagem no jogo de ida. O resultado, até mesmo a derrota por um gol de diferença na volta, garante uma vaga na final da competição ao rubro-negro. Independiente Santa Fé e Junior Barranquilla iniciam nesta quinta-feira o duelo colombiano pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Ambos se enfrentam a partir das 22h45, horário de Brasília, no estádio
Estádio Nemésio Camacho, em El Campín, em Bogotá. O placar de ontem, do jogo de ontem pelo Brasil e pelo mundo afora, começando pela Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense 2, Fluminense 0. Ainda pela Copa Sul-Americana, jogam hoje a partir das 22h45 no horário de Brasília, Santa Fé e Júnior Barranquilla. Hoje o jogo será no estádio El Campín, em Bogotá. Desse jogo sai o adversário do Atlético Paranaense ou do Fluminense no final da competição. A Liga dos Campeões da Europa teve estes resultados: Benfica 1, Ajax 1, CSKA Moscou 1, Roma 2. Valência 3, Young Boys 1, Benfica 1, Ajax 1. Manchester City 6, Shakhtar Donetsk 0, Lyon 2, Hoffenheim 2. Victoria Pilsen 0, Real Madrid 5. Juventus 1, Manchester United 2. Últimas notícias. O dólar fechou em queda de 0,53%, vendido a R$3,7384. O Bovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, caiu 1,08% aos 87.714 pontos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor teve elevação de 0,40% em outubro, após subir 0,30% em setembro, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como resultado, o índice acumulou uma elevação de 3,55% ao ano. A taxa em 12 meses foi de 4,0%. Em outubro do ano passado, o INPC havia sido de 0,37%. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos e chefiada por assalariados. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,45% em outubro. A inflação da construção civil desacelerou no mês de outubro, mas o índice acumulado em 12 meses cresceu. O movimento de outubro, medido pelo Índice Nacional de Construção Civil, SINAP, foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O indicador teve variação de 0,43% em outubro, percentual 0,02 ponto percentual inferior à alta registrada em setembro. Em outubro de 2017, a inflação foi de 0,16%. A alta no preço dos alimentos pressionou a inflação ao consumidor, medida pelo Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI, em outubro, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta quarta-feira. O Índice de Preço ao Consumidor, IPCDI, teve um avanço de 0,48% no último mês, após uma alta de 0,45% em setembro. Após uma articulação relâmpago do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, um reajuste de 16,38% nos salários de ministro do Supremo Tribunal Federal foi aprovado nesta quarta-feira pelos senadores e segue para a sanção presidencial. Com isso, o teto do funcionalismo público passa de R$33.763 para R$39.293,32. Após reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro no gabinete de transição, o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, confirmou que a deputada Tereza Cristina do DEM do Mato Grosso do Sul será a ministra da Agricultura do novo governo. O presidente Jair Bolsonaro, eleito recentemente, afirmou nesta quarta-feira, que vai tirar o status de Ministério do Trabalho. A pasta será incorporada a outro ministério, disse em coletiva de imprensa em Brasília. Ele não deu detalhes sobre a mudança. Bolsonaro também falou no possível número de ministérios de seu governo. Talvez 17 é um bom número, afirmou o presidente eleito. A diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro foi marcada para 10 de dezembro às 11 horas, 9 dias antes do prazo final definido no calendário eleitoral. A informação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Os candidatos derrotados à presidência da República, Ciro Gomes do PDT e Marina Silva da Rede, tiveram um encontro nesta quarta-feira em Brasília, no qual discutiram a defesa das instituições e a formação de uma oposição democrática ao governo Jair Bolsonaro do PSL. Manaus 6h44. A Procuradora-Geral da República, Raquel Donge, pediu nesta quarta-feira ao presidente Michel Temer uma intervenção federal nos sistemas prisional e socioeducativo do estado de Roraima. Raquel pede intervenção até 31 de dezembro, data do término da gestão do atual governo estadual, definido pela Procuradora-Geral da República como responsável pela situação de desordem pública. Em interrogatório ontem, o empresário Marcelo Odebrecht, delator da Operação Lava Jato, afirmou que as reformas do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, estavam ligadas à pessoa física do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista é réu em ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido propinas da Odebrecht e da OAS em reformas e melhorias da propriedade rural. Ele será interrogado no dia 14.
O empreiteiro também é réu neste processo. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, disse nesta quarta-feira que o novo pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser julgado ainda neste ano pela Corte. Fachin ressaltou que pediu informações a diversos órgãos sobre o habeas corpus do petista e que, se houver tempo hábil, pretende liberar o caso para julgamento na segunda turma antes do início do recesso do judiciário, que começa em 20 de dezembro. Forças federais mexicanas detiveram Angel Humberto Chávez Gastelum, que figura na lista dos traficantes mais procurados pelos Estados Unidos. O governador do estado de Querétaro, Francisco Domingues, afirmou nesta quarta-feira que ele será extraditado. Um trailer passou por cima de vários veículos e deixou 8 mortos e 40 feridos na estrada México-Toluca, que conecta a capital mexicana com o estado do México, informaram autoridades nesta quarta-feira. A Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México indicou que o choque ocorreu no quilômetro 14 da estrada México-Toluca, em direção à capital, na popular região de Santa Fé. Uma mulher que conduzia o veículo foi detida. Um atirador invadiu um bar na cidade de Thousand Oaks, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira. 11 pessoas ficaram feridas, entre elas um delegado acionado para atender a ocorrência. O suspeito está morto. O policial afirmou ao jornal Los Angeles Times que pelo menos 30 tiros foram disparados no local por volta das 23 horas de quarta-feira, 5:30, correspondendo ao horário de Brasília da quinta-feira. O xerife Eric Buchel disse que o corpo do atirador está dentro do bar, segundo a Associated Press. Não há riscos para a vizinhança. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmou que o governo analisa uma forma de transição para o programa de subvenção do diesel, previsto para terminar no dia 31 de dezembro. A intenção é reduzir gradualmente o subsídio, que atualmente é de 30 centavos. O subsídio é resultado de acordo do governo com o movimento dos caminhoneiros, que paralisou o país em maio deste ano. Percepção de falta de respeito dos alunos, salários insuficientes e uma carreira pouco segura para os jovens. É assim que a maioria da população brasileira enxerga a profissão docente e coloca o país como o que há de menos prestígio aos professores. Esse cenário foi revelado pelo Índice Global de Status de Professores de 2018, divulgado na noite desta quarta-feira pela Varkey Foundation, organização voltada para a educação. O levantamento avalia como a população de 35 países enxerga a profissão. A Polícia Federal está cumprindo, conforme informamos no começo desta edição do Jornal da Manhã, mandato de prisão contra 10 deputados estaduais do Rio de Janeiro e mais 12 pessoas em um desdobramento da Operação Lava Jato. Entre os alvos da Operação Furna da Onça também está Afonso Monerati, secretário do governo de Luiz Fernando Pezão, do MDB. O governador não é investigado. 3 dos parlamentares foram presos no ano passado: Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertasso. O deputado estadual Chiquinho da Mangueira foi preso por volta das 7h25 no horário de Brasília. André Corrêa, seu colega da Assembleia Legislativa do Estado do Rio e ex-secretário do Meio Ambiente, às 8h10. A investida desta vez mira esquema de compra de apoio político de parlamentares. O alvo é o grupo político da base do MDB do ex-governador Sérgio Cabral, que comanda o estado há mais de 10 anos. O nome da operação é referência a uma sala de reuniões localizada ao lado do plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde deputados se reúnem para rápidas discussões antes das votações no plenário. Stephen Petit, de 69 anos, morreu após um erro cometido por um robô durante uma cirurgia cardíaca realizada em Newcastle, na Inglaterra. A operação foi realizada em 2015, mas só agora o caso está sendo investigado. As informações são do jornal Telegraph. Durante o procedimento para substituição da válvula mitral e estrutura do coração responsável pela passagem de sangue, o septo interatrial, parede muscular da porção superior do coração, foi perfurado acidentalmente pelo robô, provocando hemorragia. Cirurgiões abriram o tórax do paciente para tentar salvá-lo, mas não obtiveram êxito. O chefe da equipe, Saku Marané, admitiu que teria que ter feito mais testes com o robô antes de utilizá-lo em uma cirurgia tão delicada. Agora 6h50 em Banal, são as manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Após Senado aprovar reajuste para juízes, STF deve restringir auxílio moradia ainda neste ano. Folha de São Paulo. Ruralista Tereza Cristina é escolhida para a agricultura.
O estado de São Paulo. Brasil cai para a última posição no ranking sobre prestígio do professor. Principal matéria de capa do jornal O Correio Brasiliense. Pedido de liberdade de Lula pode ser julgado até 20 de dezembro, diz Fachin. Valor econômico. O Ministério do Trabalho será extinto e pode ser desmembrado em 3. Em BH, destaque do estado de Minas. 2 democratas serão primeiras indígenas no Congresso dos Estados Unidos. No Recife, principal matéria de capa do centenário Jornal do Comércio. Moro quer Jugman como conselheiro informal do novo governo. Fortaleza, Diário do Nordeste. Bank of America poderia contribuir com tecnologia para o Banco do Brasil, diz economista. Porto Alegre, 0 hora. TSE marca a diplomação de Bolsonaro para 10 de dezembro. Brasil Econômico. Presidente eleito diz que fechará embaixadas ociosas no exterior. Manchetes das edições locais que chegam à nossa redação. Jornal do Comércio. Valor proibitivo do milho inviabiliza agronegócio no estado. A crítica. Esgotamento sanitário. Saneamento no Amazonas é um dos piores do país. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim, Milton Cabral e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h45. Na sequência de nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência da sua rádio difusora. Valdir Correia vem chegando para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Neste momento ele está sendo incensado. Exatamente. Tenham todos um bom dia. Atenção para esta nota de falecimento. Familiares da senhora Tereza Alves da Encarnação comunicam o seu passamento ocorrido ontem. Seu corpo está sendo velado na residência enlutada, na Avenida São Benedito, em frente à Escola Estadual Adalberto Vale, no Morro da Liberdade, e será dado à sepultura às 14 horas de hoje no cemitério São Francisco. A difusora acaba de notificar o passamento de dona Tereza Alves da Encarnação, desenlace ocorrido no dia de ontem. 96,9